Ouça agora o prólogo do livro Céu em Pedaços, do autor Adriano Everton. Os acontecimentos desse dia se passam um ano antes da história principal. Acompanhe agora. Cobb não era daqueles que se davam muito bem com os números, principalmente quando eles se misturavam com letras, e o assunto piorava quando as letras eram de outro idioma. Faltavam menos de 20 minutos para o fim do horário da prova e tanto a sua avaliação como suas folhas de borrão permaneciam sem conhecer suas canetas. Um a um, seus colegas deixavam a sala e entregavam a prova para a professora Roseli, que caprichava na produção em dias de testes. Sua jovialidade, somada ao cuidado com o figurino, aumentava a temperatura do caldeirão de hormônios de uma turma de 7ª série. Sua importância para a turma era tanta que até mesmo algumas figuras simbiontes do fundo da sala invertiam sua posição e seu desempenho naquela disciplina. Cobb não se afetava com isso e mantinha sua regularidade de médias bem próximas a 7 naquela matéria, assim como em todas as outras que estudava no Centro Educacional Distrito dos Anjos, localizada no próprio Distrito dos Anjos. O tempo da prova torrava no calor do sol próximo ao meio-dia e ele ficava passivo enquanto a turma tinha sua proporção de cadeiras vazias cada vez mais numerosa. Será que já posso começar? Pensou ele. 2 cadeiras atrás dele estava seu amigo Sofonias, que até os professores chamavam de Safo. Agitado, tratava cada cálculo como uma obra de arte. Tamanho o seu capricho, pelo tanto que escrevia. Parecia que fazia 2 vezes o número de cálculos suficientes para resolver cada questão e quando o último quociente fora encontrado, a empolgação o fez levar a caneta para o alto, assim como muitos artistas o fazem com a sua última pincelada. A emoção tornou a arrumação de seus materiais meio barulhenta, assim como seus passos entre as carteiras, e por um instante a professora desfez a severidade de sua expressão para entender aquilo. A prova estava tão difícil assim. Sofonias. A professora Roseli olhou atentamente para a prova do aluno. Você trabalhou bastante mesmo. Eu gostei da prova. Só espero que ela goste de mim, disse Safo. Tá certo. A professora fez um ar de sorriso. E cadê seu borrão? Eita. Safo se deu um tapa na testa com a mão direita. Eu joguei na lixeira. Era para entregar. E como vou saber como vocês fizeram o cálculo? A professora olhou bem desconfiada para o menino. Você vai perder pontos. Não, professora. Safo encheu o peito de drama antes de falar. Os cálculos estão todos na prova. Pode ver aí. Sei. Só espero que seu borrão não apareça em outra prova. Senão você já sabe. 0 para você e a sua nota para quem pegou suas respostas. Acho que não seria muito diferente disso, disse Safo tentando abafar o nervosismo. Está bem, agora pode ir. Já está liberado. A professora o inocentou por falta de provas. Safo se juntou a outros que matavam o restante do tempo no corredor à espera do horário seguinte. Na sala, Cobb e outros 4 sobreviventes assistiram a professora a olhar para seu relógio de pulso dourado e confirmar o que os ponteiros na parede avisavam. Faltavam apenas 10 minutos. Um dos remanescentes resolveu garantir um mísero ponto e deixou sua prova apenas assinada na mesa. Os outros 3 olhavam ao redor em busca de uma inspiração enquanto Cobb deu início a seus cálculos. Em pouco mais de 7 minutos, 3 das 5 questões estavam respondidas. A 4ª questão comeu os outros 3 minutos e quando o número 5 apareceu em sua vista, a corneta fez o 4º horário dar lugar ao 5º e a professora recolher as provas de todos na turma. Os primeiros 3 entregaram a prova sem reclamar e quando ela chegou à carteira de Cobb, foi iniciada a negociação. Ei, Cobb, a professora tocou o seu ombro com cuidado. Eu preciso recolher a prova. Espera um pouco, professora, sem tirar os olhos da prova. Eu já termino. Não vou esperar nada. Você ficou o horário inteiro sem fazer nada e agora quer sair correndo. Mas não eram 2 horários. Olhou para ela. Por isso resolvi esperar. Eram. Mas eu tenho outro compromisso agora. Cobb, me entrega a sua prova. Se são 2 horários, eu tenho direito de fazer a prova em 2. Menino, deixe de história. Eu já acertei com o Dantas e ele vai dar o próximo horário. Mas a senhora deveria acertar com a gente e não com ele. Cobb ironizou a professora. Então tudo bem. Se você tem o direito de fazer a prova em 2 horários, eu tenho o direito de te dar 0.
E eu quero ver que explicação você vai dar para sua tia quando ela me perguntar. Tá bom, só mais uma questão aqui. Kobe olha novamente para a prova. Não vai demorar. Rapaz, uma veia saltou na testa da professora. Se essa prova não estiver na minha mão até eu chegar na sala dos professores, é 0 e suspensão. Fui clara. A senhora é clara quando está calma. Quando fica brava fica vermelha. Você me ouviu. A professora saiu da turma, e Kobe restou solitário na quinta carteira da terceira fila. Mas tinha que ter tanto número assim? Resmungou consigo mesmo. Ele apertou a escrita e colocava números no papel com a mesma velocidade da estocada de um esgrimista que lutava por sua vida. Na porta da turma restava apenas Safo, que acompanhava tudo com os dentes à mostra de tanta preocupação. O amigo entrava, saía e repetia todo o processo outras vezes. Outros colegas também apareceram na porta para conferir a cena, e logo depois podiam-se ouvir gargalhadas e outras brincadeiras sem graça em volume alto pelo corredor. Faltavam poucas linhas para a quinta questão e Kobe fazia sem muita pressa porque tinha um trunfo ao seu favor. No entanto, Safo resolveu atualizar as informações. Kobe, ela já terminou de falar com o Paranhos. Tá bom, eu já terminei aqui. Kobe largou sua bolsa e suas canetas e correu pelo labirinto de carteiras para a porta da sala. A porta estava entreaberta, e como uma de suas dobradiças tinha ido ao encontro do desconhecido, a porta estava praticamente pendurada e exigia o dobro da força para ser movida. Poucos eram os que conseguiam manuseá-la do jeito correto, tanto que o chão carregava a cicatriz de tantas vezes que a peça de madeira era arrastada. Sem erguer o trinco da maneira correta, ele fez aquele barulho irritante para facilitar sua passagem, mas bem diante dos olhos esbugalhados de Safo, o garoto sumiu debaixo do arco da porta. Bem em frente à sala dos professores havia um banheiro privativo para as professoras. Da porta entreaberta, surgiu um Kobe que estranhou estar naquela parte da escola. Como eu saí aqui? Ah não! Começou de novo. Se desesperou o garoto. Como o horário seguinte já havia começado, a sala estava vazia, e bem na sua entrada, de costas, estava a professora Roseli. Ela estava a pouco menos de um passo de terminar o prazo estipulado e ao mesmo tempo em que a abordagem era iniciada o garoto olhou para a professora desde seus calcanhares espremidos nos saltos até sua presilha de cabelo e sentiu algo diferente, algo que não pôde deixar de expressar. Professora. Ele a tocou no ombro e ficou com medo com a cara de brava com que ela o recebeu. Aqui está a prova. Bem na hora. Hein? Cadê o borrão? Está tudo aqui. Entregou a prova nas mãos dela. Prova com os cálculos. E os borrões. Está entregue. Agora corre que Dantas não tolera atraso. Ah tá bom. Kobe saiu apressado, mas resolveu voltar. Professor, eu posso falar uma coisa? Fica tranquilo. Você não vai perder pontos. Não era isso não. É que é. Para a senhora ficar tranquila porque vai dar tudo certo na cirurgia do seu pai. Kobe disparou as palavras como se precisasse jogar algo para longe. Não tenha medo. Ele vai ficar bom. Mas menino, como você sabe disso? Ah, é que eu ouvi a senhora falar com Paranhos sobre isso. Kobe respondeu do mesmo jeito que respondia às provas dele. Ah bem, muito obrigada. Agora volta para a sala. Kobe fez um aceno com a cabeça e saiu em passos ligeiros de volta para a turma e andou pela escola. O prédio ocupava uma boa área do distrito e se dedicava aos alunos do 5º ao 8º ano. Funcionava nos 3 turnos e ainda possuía uma quadra poliesportiva. Depois de descer os 3 degraus que separavam a ala da diretoria das salas das séries menores da cantina, banheiro, e finalmente a ala das séries maiores, ele encontrou Safo, que primeiramente se deixou ultrapassar pelo amigo, depois o acompanhou pela outra escada sem dizer nada, e quando chegaram ao corredor da turma, se manifestou. O que foi aquilo? Perguntou espantado. Você sumiu bem na minha frente. Eu vi direitinho. Puxou Kobe pela manga. Cara, fala alguma coisa. Não viu o que fez? Você que não viu. Demorou um ano para passar as respostas e tinha muita coisa errada. O que? Safo empurrou Kobe contra a parede. O que estava errado? Umas 2 questões. Eu acho. Saiu da pressão do colega e rumou para a sala de aula. Se fizesse como eu disse a gente tirava 10. Agora você vai ficar com 5. Com sorte 6. Não creio. Safo estupefato. Ei, espera aí. Pegou novamente o colega pela manga. Você não me explicou aquilo. O que? Seu sumiço. E como você foi aparecer no banheiro das professoras? Essa é uma coisa que nem eu sei explicar. Kobe, trêmulo,
Coçou a nuca com seus dentes à mostra e sem sorriso. Já te contei que eu aparecia em outros lugares. Conta de novo. Antes eu não acreditava. Os dois passaram para dentro da sala e deixaram o corredor completamente vazio. Antes de cada sala havia um mural com avisos, propagandas do governo e outras propagandas. Em todos os murais da escola, naquela semana, estavam pregados cartazes com uma alta qualidade gráfica que anunciavam o principal evento de todo o Distrito dos Anjos. O evento era de natureza religiosa e todos os anos reunia milhares de pessoas para celebrar o milagre que supostamente teria acontecido naquela região. O anúncio informava que no próximo sábado seria realizado o 49º Cortejo dos Anjos. Não perca o próximo capítulo.